Adriana, beleza? Olha, eu acho que de todas as perguntas que eu mais já ouvi na vida, nos lugares que eu passei por aí, é sempre relacionado a SEO, né? As pessoas sempre falam isso. Então, ó, primeiro, você já está um pouco na frente, porque você tem uma base bem sólida aí com produção de conteúdo, e até as letras vão te ajudar bastante aí, né? A pensar questões técnicas. Então, primeiro assim, ó, primeira coisa é pensar na palavra-chave específica, né? Identifique palavras-chave que sejam relevantes. Tem um monte de ferramentas aí para pensar, né? Eu gosto muito do SEMrush e gosto muito lá não sei como é que chama, mas é o Keywords Planner lá do Google, né? Então é bem interessante pensar nos termos de palavras que tem a gente aquela questão lá da cauda longa, né? O long tail keywords, que são chaves fundamentais aí para você entender quais são as palavras específicas e as que são menos competitivas. Então, entenda isso. Segundo, entenda a intenção de busca do seu cliente. Qual é a intenção por trás da palavra-chave, né? Isso vai ajudar bastante, porque muita gente acaba pensando sempre em colocar um termo que está muito em voga aí, e na verdade você não entende como o cliente vai buscar aquilo. Então, toda vez que você for fazer um conteúdo, pensa isso, como o cliente vai buscar, né, no Google, como eu buscaria como usuário, né? Então, esse também é um grande erro que as pessoas fazem. Tem umas questões ali mais técnicas do tipo otimização on-page, né? Uso estratégico de palavras-chave, então colocar a palavra-chave principal no título, nas primeiras 100 palavras do texto, tem até alguns, para quem usa WordPress, tem umas extensões específicas para cuidar disso, dá uma pesquisada, de repente você encontra isso. O excesso de palavras-chave também prejudica bastante, né? Então tem que ter ali de um até, se eu não me engano, é de um até 1,5% da palavra ali bem distribuída. Temos que nos preocupar com meta description, né, com tags de cabeçalho, então escreva uma meta description certinha, usa H1, H2, H3, né, para estruturar o seu texto ali. Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma pesquisadinha que isso vai fazer diferença para você. Outra coisa interessante é links externos e links internos. Então, religue os seus conteúdos é, entre si, né? Uma das coisas que eu faço é procurar os termos mesmo no meu site e ver aqui se existe alguma palavra nesse sentido. Experiência de usuário também é uma coisa bem legal, ou que aponta para o SEO técnico. Então, primeira coisa, otimizar para mobile, o máximo que você conseguir, não tem como ficar redondinho, mas o máximo que você conseguir. Pensar na velocidade de carregamento da página, isso é muito fundamental hoje para o Google. Usar páginas e mídias, né? Então, incluir imagem, incluir vídeos, outros tipos de mídia, otimizar ali as tags out, que eles chamam, né? Então, um dos segredos que eu sempre faço aqui é coloque, salve a sua imagem o arquivo da sua imagem da mesma forma que você salva o título da sua imagem. Por quê? Porque isso ajuda a ranquear também lá. Em relação ao storytelling, a primeira coisa é usar a estrutura narrativa, né? Então, aquela estrutura clássica de história, introdução, desenvolvimento ou conflito, clímax e resolução. Não tem por como escapar disso daí. Use personagens, mesmo que sejam fictícios em algum caso, para exemplificar algum ponto. Um exemplo bom que você pode pensar é se você está escrevendo sobre os benefícios de um curso, por exemplo, crie um personagem, né? Que mostre esses benefícios específicos, mostre relatos pessoais, como eu já disse nas outras coisas, nas outras respostas aqui. Técnicas de engajamento emocional. Cara, usa empatia. Coloca no lugar do seu leitor. Não adianta você querer só ser técnico. Quais são as dores desse leitor? Quais são os desejos? Quais são as necessidades desse leitor? Escreva de uma forma que isso impacte emocionalmente as experiências dessas pessoas. Construa o que eu chamo de alavanca de guia de história, que é tensão e suspense. Mantenha o interesse do leitor com isso, ele não vai entregando todos os conteúdos. Como você conhece bastante de letras, de literatura, imagino você pode explorar um pouquinho mais isso daí. Use linguagem visual, seja específico no seu tema, né? Incorpore também os CTAs, né? Ou call to action, chamados para ação na sua história. Então, dá para você fazer essa integração entre SEO e storytelling com conteúdo eficaz. Depois eu vou pedir para você voltar nessa resposta aqui, olhar tudo e pesquisar quais são essas coisas, que isso já vai te ajudar bastante aí na hora de criar conteúdos que sejam longos, que sejam ricos, né? Conteúdos que mostrem uma jornada para esse seu cliente aí, para o seu lead. Usar histórias para melhorar o tempo de permanência, isso é muito fundamental, é manter o cara nessa página. Palavras-chave dentro da narrativa, então integre essas palavras-chave de maneira natural dentro da história e não tenta forçar um pouco a barra, não, tá? Então dá para melhorar as habilidades de SEO e de storytelling
isso vai não só trazer mais tráfego para você, mas também vai ajudar você a construir um público que seja um pouco mais engajado aí, um pouco mais, leal aos seus textos ou aquilo que você faz, tá. Espero que eu tenha ajudado aí com a sua dica algumas dicas, e aí espero que você consiga refinar essas habilidades, e aí você vai conseguir criar conteúdos que são um pouco mais impactantes.